Eu quero compartilhar com você, querido, uma palavra que ela vem de encontro a esse momento, essa dispensação da igreja. O Senhor tem falado, querido, a todo momento, na dispensação que se chama agora, hoje, de um tempo onde as águas irão brotar nos nossos pés, e em todo lugar que não havia vida, vai se encher das águas do Senhor. Há uma palavra dada pelo nosso Deus a esta igreja, e ela tem vindo de encontro ao meu coração e ao coração desta igreja, de que verdadeiramente, querido, você vai viver o sobrenatural de Deus nesses dias. Você crê nisso, querido? E dentro dessa revelação, querido, quando Deus se manifesta com a sua presença, com a sua majestade, com os milagres do Senhor, é porque o ambiente se tornou um ambiente de milagres. É como se Ele derramasse vinho num odre já purificado. É como se Ele derramasse óleo num recipiente, querido, onde não há mais contaminação. Eu estou dizendo, querido, que sempre que Deus Ele tem a sua glória manifesta, o ambiente tem que ser transformado. E a partir da palavra de milagres, de revelação, de portas abertas, de colocar você diante, querido, às vezes, de uma muralha, mas não é ali o teu final, porque Ele tem dito, você vai ultrapassar essas muralhas, e do outro lado está exatamente o que você sonhou. Do outro lado está exatamente o que você tem buscado. Do outro lado está exatamente o que você nunca viveu. E eu estou com expectativa desse momento. Você também, querido? Mas para que isso aconteça, a igreja bendita, Ele também tem dito: eu vou colocar essa igreja num caminho mais alto, mas onde o imundo não vai caminhar com você. Onde aquilo que é profano não vai habitar o que é santo. O Senhor disse, querido, uma palavra muito clara a mim e a você, que Ele estaria raspando a ferida, que Ele estaria curando aquilo que foi raspado, para que a igreja tenha um efeito da saúde espiritual sobre ela. Eu estou anunciando, querido, que esta igreja, para viver o sobrenatural de muitas famílias aqui reunidas, o pecado, a imundície de um compromete o milagre de muitos. Da mesma forma, a santidade de muitos traz à existência o milagre de um. Eu estou dizendo a você, estou anunciando, igreja, que o Senhor está com os seus olhos atentos a essa igreja para trazer à existência aquilo que é desejo dEle para todos nós. Diz amém por isso, querido. Eu creio de verdade que nós estamos vivendo esse tempo de adornar a noiva, esse tempo de tirar do nosso meio tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo aquilo, querido, que não vai trazer a presença dEle diante de nós. É esta palavra, querido, que Deus tem trazido, e é dentro desse texto bendito dessa noite, que eu quero levar você, querido, a entender como é que esse milagre acontece, diante de um desafio às vezes tão grande. Como é que Deus faz? Geralmente não é no natural. Essas coisas que você está vivendo, querido, e que eu estou vivendo, pastor, tem sido coisas difíceis, problemas enormes. Eu não estou falando de coisas que já aconteceram na tua vida, mas estou falando do momento que você está vivendo. Ainda quinta-feira o Senhor dizia que parece que é algo impossível, que parece que é algo que não iria acontecer, que até a morte disse que iria te tragar. Deus está revertendo tudo isso. Deus está trazendo à existência um novo homem, uma nova mulher, uma nova forma de pensar, um coração realmente correto com Ele. E a estes, querido, Deus não rejeita. Eu estou falando de uma mudança por dentro. Eu estou falando, querido, de um comportamento de um homem de Deus. Eu estou falando de uma atitude de uma mulher de Deus, e que vai impactar todos em nome de Jesus. Aquilo que vai acontecer na sua vida, na verdade, é o efeito do que está acontecendo do lado de dentro. Ao contrário, também é verdade, aquilo que está do lado de dentro, escondido, ele também compromete o fruto. A palavra, querida, é mais uma vez uma palavra de muito amor para com a sua igreja. E eu gostaria muito que você se atentasse a esse texto bendito, conhecido, mas muito abençoador nesta noite.
Abra a palavra de Deus em Josué no capítulo 6. Josué capítulo 6. Eu quero compartilhar esse texto com você. Tu és bem-vindo, Senhor. Josué capítulo 6. Eu coloco diante de vós um caminho de bênção e um caminho de maldição. Aquele que é atento aos ensinamentos do Senhor e os pratica, esse escolhe o caminho da bênção. Eu creio que este é o teu povo, Pai, aqueles que escolhem te ouvir e te servir. Josué capítulo 6. Você encontrou? Vamos juntos até o verso de número 16. Josué 6, versículo de número 16 até o de número 19. Estamos juntos? Josué 6, versículo 16 até o 19. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade, ela será anátema ao Senhor, maldita ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Parece um contrassenso, né, querido? Humanamente falando, talvez fosse a última, mas para Deus foi a primeira. Deus a salvou. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela, todos os que com ela estiverem em casa, porquanto ela teve coração para comigo, e ela escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, não toquem na maldição, para que não vos metais em anátema, em maldição também, tomando dela, e assim façais maldito ao arraial de Israel. O que vocês tocarem e trouxerem, todo o arraial, ele vai se tornar maldito, e o turveis. A palavra turvar aqui significa, vocês vão tirar a paz do meio do povo, vocês vão tirar a proteção. Aquele que tocar naquilo que é maldito e trazer para si, compromete um povo inteiro. A maldição de um iria comprometer a nação inteira. Diga para o teu irmão, querido, mas diga com responsabilidade: a maldição de um, a anátema de um, iria comprometer a nação inteira. Está claro isso para você, querido? O Senhor está dizendo: não tão somente guardai-vos do anátema, da maldição, para que vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, verso 19, toda a prata, todo o ouro, todos os vasos de metal e de ferro, estes serão consagrados ao Senhor e serão levados ao tesouro do Senhor. O verso 19 diz claramente aqui, que eu termino com você: porém toda a prata, todo o ouro, os vasos de metal, os vasos de ferro, estes serão consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Amém, queridos? Até aqui, a palavra ela é muito, muito especial para nós. E é convidando o Espírito Santo que ela vai se tornar comida, de letra, de palavra, ela vai se tornar alimento para as nossas vidas. Vamos orar, queridos? Querido Deus, amado Senhor, nós queremos dizer que não há um Deus como o Senhor. Não há um Deus que nos ame tanto, que nos protege tanto, e um Deus, papai, tão longânimo, que não desiste de nós, tão paciente. Embora, papai, muitas vezes nós temos tocado o sino, que é anátema, o Senhor está sempre nos trazendo de volta. Que essa noite, papai, esta palavra, ela tenha
o efeito de uma espada de dois gumes que corta o ir e corta o voltar. E que em nome de Jesus, nada que esteja amarrado ao anátema, à maldição, quer através de vícios, quer através do mundo, quer através da amizade com o mundo, quer, Pai, através de palavras, de assinaturas, enfim, aquilo que amarrou esse homem e essa mulher, nós estamos desfazendo e declaramos que eles são livres para viver a liberdade que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa liberdade, Pai, não traga libertinagem, mas sim que possa trazer obediência e santidade, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te amamos e nós te amamos. Amém, queridos? Um instante da sua atenção, querida e amada Filadélfia. O texto fala sobre a conquista de Jericó. O texto está cheio, querido, de ensinamento para nós através desse texto. Embora ele seja muito, mas muito conhecido, eu penso, querido, que verdadeiramente o livro de Josué, ele vai trazer, principalmente nesse momento, eu creio que em todos os capítulos, mas nestes capítulos, que é onde, querido, a experiência da conquista de Jericó vai ser contada, que algo muito poderoso da parte do Senhor ele tem a nos dizer. Jericó, querido, é uma cidade que muitos dos estudiosos ainda hoje dizem que Jericó é a cidade mais antiga da terra. Jericó é a cidade mais antiga das civilizações, mais antiga da terra. E é justamente essa cidade, querido, que vivia cercada num mundo parecendo que era um mundo só dela. Um mundo que existia lá dentro. Se você procurar na história, você vai ver que a muralha, querido, que cercava ela, trazia proteção, sim, e eles eram apegados àquela proteção de tal maneira que eles diziam: ninguém entra aqui. Mas lá dentro da muralha também eles tinham uma vida totalmente secular, uma vida muito diferente dos povos que tinham circunvizinhos. Eles se achavam intransponíveis, eles tinham seus próprios deuses, eles odiavam o Deus de Israel, consequentemente eles odiavam a nação de Israel. O desejo do povo de Jericó era destruir o povo de Deus. Tanto é verdade, querido, que Jericó se torna o primeiro obstáculo, um obstáculo muito grande para um povo que está vindo, que não é guerreiro, que não é adestrado para lutar. O povo hebreu, ele acabou de ser liberto. O povo hebreu, querido, ele tem ainda gerações que viveram aquilo que foi acontecendo na vida dos seus pais que foram escravos. Eles não eram mais o mesmo povo que viveu no deserto, mas eles eram filhos daqueles pais, daquela geração, e certamente eles ouviram falar de tudo que se ouve, de tudo que aconteceu, desde o livramento do cativeiro do Egito, da desobediência lá do início, de quando eles poderiam ter entrado e já conquistado a Canaã, mas eles se sentindo como gafanhotos, essa é a expressão bíblica, e olhando o inimigo e dizendo: eles são gigantes diante de nós. Eles voltaram, eles retrocederam, e daquela geração, a palavra de Deus diz que apenas 2 iriam entrar novamente para possuir a terra prometida, a Canaã de Deus, aquilo que eles estavam sonhando há muito tempo em conquistar, em ter o seu lugar, porque até então eles eram nômades, eles estavam andando em direção a um sonho. Talvez você esteja aqui hoje com tantos planos, com tantos sonhos. Eu quero te dizer que em Deus, querido, esses sonhos vão se tornar realidade. Em Deus, Ele não é um Deus que frustra seus filhos. Sonhe mesmo, meu irmão, sonhe em Deus, porque Ele vai trazer o teu sonho à existência. Diga para o teu irmão: sonhe em Deus, e Ele vai trazer a existência. Você falou sonho em quem? Sonho em Deus. Existem sonhos que são humanos, existem sonhos que são meus. Nestes, o Senhor, Ele não se faz presente porque são meus. Eu não incluí a presença dEle.
Mas eu aprendi, querido, que todos os sonhos que têm o sim e o amém dele, estes se tornarão realidade. Você crê nisso, querido? Quando Israel estava vindo, esse povo hebreu então, ele se deparou, querido, com uma situação muito difícil. A primeira situação foi atravessar o Jordão. Você se lembra bem, Josué agora é o sucessor de Moisés. Ele está liderando o povo e ele tem um obstáculo, uma fé sendo provada. Mas ali o Senhor já tinha demonstrado: eu sou com você, eu sou com esse povo, e eu vou levar vocês para essa terra que mana leite e mel. Eles atravessam o Jordão, e quando eles atravessam o Jordão, eles já se deparam com Jericó. Jericó, querido, eu penso que é o desafio maior. Humanamente falando, eu penso que é o obstáculo maior. Mas eles teriam vários outros obstáculos. O caminho até a terra prometida, querido, estava cheio de povos, de fortalezas, de um povo pagão que iria até se ajuntar contra o povo de Deus. Por que Jericó não se ajuntou? Porque Jericó, eles tinham com eles que eles eram um povo capaz de vencer o povo de Israel. O inimigo, querido, eu penso que olhava lá de cima e dizia: quem é esse povo que está chegando? Até então a fama não havia corrido ainda de Josué, do seu povo e principalmente do seu Deus. Quando eles chegam, a palavra de Deus está dizendo, querido, que eles vão chegar, eles vão se deparar com aquela dificuldade. E o vencer Jericó, humanamente falando, era impossível. O que você falou, pastor? Eu estou falando que esse problema aqui, humanamente falando, era impossível de ser resolvido. O povo era mais forte, o povo era mais adestrado, eles tinham mais armas, eles já eram homens de guerra, a fortaleza era humanamente intransponível. Eles tinham, querido, todo um preparo para vencer aquela batalha. Mas eles se esqueceram. O Deus que nós servimos era com Israel. O Deus que nós servimos era com Josué. Então, querido, toda a batalha seria vencida não com a força humana, mas seria vencido com uma estratégia que viria da parte de Deus. Interessante, querido, que Josué vai caminhando e ele, a Bíblia não diz que ele está junto com muitas pessoas. Eu penso que esse líder vai sozinho diante daquela muralha e ele vai ficar aos pés dela. Por um instante o líder sai e ele vai perguntar a Deus, talvez olhando para tudo aquilo: Senhor, estou aqui, o Senhor me trouxe, é o caminho que o Senhor falou que eu tinha que trilhar. Desviar não vai ter como, viu, querido? Você vai ter que resolver essa peleja. Amém, amado? Diga para o teu irmão: desviar não vai ter como, você vai ter que resolver isso. O que é o resolver isso? Essa Jericó, essa coisa gigante que se colocou diante de você, essa coisa, querido, que às vezes nós queremos desviar. Não é assim? Ai, pastor, não dá para dar volta? Não dá para deixar para depois? Não, querido, Deus veio aqui para te dizer: vai ser agora, não vai ter como desviar, e vai ter que ser resolvido, porque isso faz parte do milagre que eu tenho para a tua vida. Isso vai trazer consequência para aquilo que você vai viver daqui a pouco. Enfrenta, enfrenta. Querido, eu estou cheio de coragem esses dias. Você não tinha antes? Eu tinha, mas agora parece que eu estou tendo mais. Querido, em nome de Jesus, enfrenta, viu, João? Em nome de Jesus, que Deus te deu, ninguém vai tirar. Enfrenta, meu irmão. Diga para quem está do teu lado: enfrenta, minha irmã. Enfrenta, Zé. Enfrenta, em nome de Jesus. Enfrenta, Ana. Enfrenta, querido. Não é a questão de desviar. Pastor, não dá para passar para outro lado, enfrentar uma coisa menor. Não dá, querido. Deus te preparou todos esses anos, é para enfrentar essa coisa maior. Você crê nisso? Todos esses anos, Deus foi falando, Deus foi trazendo, Deus foi lapidando você para se tornar a pessoa que você se tornou. Em Deus você é capaz. Ó, querido, vim para te dizer: em Deus você é capaz. Em quem? Diga: em Deus eu sou capaz. Diga para o teu irmão: em Deus você é capaz. Amém, querido? Diga de novo para quem está do teu lado, do outro lado: em Deus você é capaz. Em Deus, em Deus. Se vai aplaudir, aplauda de verdade.
Aleluia. Pensa, querido, se Canaã está na direção de Jericó. Ai de Canaã, não, ai de Jericó. Está na minha direção. Ai, pastor, mas disseram que o diabo está lá naquela esquina lá e eu vou ter que passar. Ai do diabo. Eu vou passar. Querido, se eu tenho certeza de uma coisa, eu e a minha família, eu e esta igreja, nós iremos passar. E o diabo, ai querido, nem ele, nem seus demônios, nenhum deles deterão. É Jericó que vai ter que sair, mas é grande, mas vai ter que sair. Desviar, já falei para você que não dá. Esconder, também não dá, criatura. Vai, vou pôr uma pedra, ver se esconde, eu dou a volta. Não, para que esse negócio de esconder debaixo da pedra. O Senhor chamou essa igreja para resolver o que tem que ser resolvido. Homens e mulheres do que não tem mais o que esconder. Deus está levando Lívia, levando meus irmãos, essa igreja, para um lugar onde não tem mais o que esconder. Tudo vai ser revelado. Porque Ele quer apontar? Não, Ele é um Deus de amor. Quem quer trazer vergonha? Quem tem plano de vergonha, querido, é o teu adversário. Deus tem plano de honra. E se você deixar, dupla honra. É o plano de Deus. O Josué vai se deparar com o primeiro problemão. Jericó é a primeira cidade a ser enfrentada. A Bíblia diz ser conquistada. Mas essa conquista é para ficar? Não, a conquista aqui, ela tem um significado de derrota de Jericó. O povo de Israel, o povo de Deus vai vencer, não para ficar no lugar. Aquele não seria o lugar deles. Canaã estava adiante. Mas Jericó era assim, naquele momento, um lugar de impedimento. O que Deus quer fazer, querido, talvez não seja deixar você naquele lugar, ou neste lugar, mas se é impedimento, vai ter que sair, vai ter que ser resolvido. A Bíblia diz que Josué, então, ele vai estar aos pés de Jericó. Volta um pouquinho no capítulo 5. E a primeira coisa que vai acontecer na vida desse homem de Deus, algumas coisas vão suceder aqui nas entrelinhas para que Jericó seja conquistada. A primeira coisa, querido, que vai acontecer é o que está descrito no verso 3 do capítulo 5. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, onde ele está? Ele está bem próximo. Eu penso que ele vê a muralha perfeitamente. Ao pé de Jericó ele está. E ele levanta os seus olhos e olhou. Percebe que a descrição diz que ele levantou os olhos e olhou. Ele olhou bem. Ele sabia qual era a sua dificuldade. Ele sabia qual era o tamanho do seu inimigo. Ele não estava fugindo de nada. Ele olha. E a Bíblia diz que depois de ter olhado, eis que se pôs em pé diante dele um homem. Mas não estava olhando para a muralha? Entre a muralha e o homem existe um Deus. Entre a muralha e o homem existia um enviado do Senhor. Se colocou diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. A espada nua aqui significa desembainhada. A espada estava pronta para a guerra. O simbolismo aqui é esse: eu estou preparado para lutar. Chegou-se Josué e lhe disse: és tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Olha a pergunta dele, querido, um parênteses aqui. Ele vai olhar para aquele homem que se coloca entre ele e a muralha. Eu penso que a figura aqui, querido, é uma figura que vai responder aquilo que os olhos deles, sem dizer uma palavra, clamou: como é que eu venço? Como é que eu derrubo? E eu penso que enquanto ele perguntava aquilo no espírito dele, um homem se colocou entre ele e a muralha. Ele vai olhar e ele vai dizer:
você é um dos nossos? Penso que ele olhou e disse para ele mesmo: mas não é a nossa vestidura? Eu não vi essa armação ainda, eu não vi essa espada. Mas eu vou perguntar: será que você é um dos nossos? Em seguida ele pergunta: mas você é um dos inimigos? Você não parece ser do inimigo. Parece que brilha. Parece um ser diferente. Aliás, querido, você é um ser diferente. Amém, querido? Você é a figura do Cristo na terra. Diga para o teu irmão: você é um ser diferente, viu, amado? Aleluia. Diferente como, pastor? Explica essa coisa. Você é de Deus, amado. A Bíblia diz que nós não somos da terra, nós somos do céu. Você é um ser de outro planeta. Pronto, falei. Não é assim? Você falar lá fora, eles vão falar: mas quem que você é? Não, aqui dentro nós podemos falar desse linguajar crentez. Você é de outro planeta, viu, Sandra? Amém, querido? Eu tenho olhado minha mãe e dito: essa mulher é de outro planeta. Convivi a vida toda com ela, mas tenho visto ela mais de Deus agora. Aleluia por isso. Querido, quando ele olhou para aquele homem, ele perguntou: você é um dos nossos ou você é um dos adversários? Olha o que ele vai responder. E disse ele: não, mas eu venho agora como um príncipe do exército do Senhor. Quem que ele era, querido? Um príncipe do exército do Senhor. Que isso, querido? Era um príncipe da parte de Deus. Então Josué reconheceu isso, se prostrou sobre o rosto em terra. A Bíblia diz que ele vai adorar e vai dizer: que diz o meu Senhor ao seu servo. É como se ele dissesse: eu estou pronto para ouvir a tua instrução. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalce os sapatos de seus pés, porque o lugar em que você está é... E fez Josué assim. Que coisa tremenda. Ele olhava para aquilo que ele tinha que enfrentar, a adversidade que estava bem do lado dele. E enquanto ele olhava, querido, a figura de um homem se coloca entre a muralha e ele. Ele vai olhar, querido, e por um instante ele vai perguntar: quem que é você? Você é um dos nossos, um do adversário? Mas eu penso que dentro dele, ele sabia, querido, que ali diante dele havia algo santo. Tanto é verdade que quando o príncipe, o anjo do Senhor disse: eu sou um dos principais do Senhor, eu estou aqui entre aquilo que tem que ser vencido e o teu coração. Ele se curva. A Bíblia diz que ele vai se prostrar e ele vai reconhecer a presença de Deus. Em seguida, o anjo vai dizer para ele: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar onde você está agora é um lugar santo. Pastor, mas nós não vamos encontrar em alguns versículos de Josué que o lugar é um lugar maldito? Até a presença de Deus não está. Esse lugar é maldito, esse lugar é trevas, até a luz não chegar. Ai, mas aquela casa está umas trevas, pastor, você não sabe como é que está lá. Mas você está morando lá? Porque não é possível, se você está lá, e ao mesmo tempo você dizer: ai, mas lá estão as trevas. Querido, trevas é a ausência de luz. Se você está lá, trevas não existe mais. Eu vou dizer para você: se você está naquele comércio, naquela casa, se você é alguém de Deus, trevas não existe mais. O que é trevas? Eu disse de manhã, querido, trevas é ausência de luz. Você sabe, querido, que eu trabalho numa empresa que nós temos essa coisa de dar laudo de quanto de luz tem no ambiente, quantos lux por metro quadrado tem no ambiente. As empresas exigem isso. E para isso nós temos um luxímetro. Olha que palavra, luxímetro, faz parte do nosso dia a dia. E nós pegamos esse luxímetro e vamos lá medir o quê? Trevas? Não, querido, medir luz. E quanto se tem no luxímetro? Às vezes tem mais luz, às vezes tem menos luz, mas eu não consigo medir escuridão. Por quê? Porque quando chega a ter zero de luz, aí que a escuridão vem. Deixa eu dizer de novo para você, que escuridão é ausência de luz.
tem um trevímetro, nem sei se tem essa palavra, alguma coisa que mede as trevas? Não tem. Mas o que mede luz tem. O que mede luz existe. Quanto tempo as trevas duram? Até a luz chegar. Aí acendi a lâmpada, mas cadê as trevas? Desaparece. Assim é a nossa vida. Quanto de trevas tem naquele lugar? Se você é luz, não deve ter nada. Pastor, mas eu estou num ambiente e eu tenho percebido que tem trevas. Então cuidado, que a tua luz pode ter apagado. Ou ela pode estar escondida. Porque há aqueles que escondem. A Bíblia faz menção disso. Que alguns são candeias. Eles têm azeite. Mas dependendo do ambiente que eles estão, é como se eles guardassem a luz dentro de uma gaveta. E as trevas, meus irmãos, elas prevalecem. Quando o anjo de Deus desceu, o que era maldito se transformou num lugar muito abençoado, num lugar santo. Lembra-se quando o Senhor, ele foi falar com Moisés? É um deserto, o ambiente é outro. É um deserto. Ele se manifesta na sarça que não se consumia, aquele arbustinho seco do deserto, da região. Mas a diferença é que não se consumia. A presença de Deus estava ali. E quando Moisés, que talvez já tenha passado muitas vezes do lado de um arbusto, na hora que ele vai passar ali como ele sempre passou, o Senhor disse: não, peraí, agora eu estou aqui. Agora você vai pisar diferente. Agora eu estou habitando essa casa aí, esse lugar. Você está me entendendo? Agora eu não aceito mais nada imundo nessa casa, nesse arbusto, nessa Jericó, nesse homem de Deus, nessa mulher de Deus. Eu não aceito mais. Mas eu sempre fiz, mas agora não vai fazer mais. Eu sempre pensei assim, agora não vai pensar mais. Eu sempre quis agradar o mundo, agora não vai poder mais. Você vai me agradar. Porque se você quer que eu derrube essa muralha que está na tua frente, o ambiente vai ser meu, para que o milagre aconteça. Por que Deus está requerendo de nós santidade? Por que Ele está dizendo para mim e para você de uma maneira muito clara, todos esses dias: tira essa coisa, para a muralha cair? Tem tudo a ver com o milagre. Tem tudo a ver com o milagre. Querido, diga para o teu irmão, para a tua irmã, isso que Deus está falando. Diga para ele, diga para ela isso que Deus está falando. Tem tudo a ver com o milagre. Tem tudo a ver com o milagre. O anjo vai dizer: tira a sandália, Josué. Eu estou aqui. Querido, muito antes de Moisés, já se tinha o costume de um lugar onde havia autoridade tirar as sandálias dos pés. Essa coisa aqui, querido, que o anjo está pedindo, que o Senhor disse a Moisés, não era algo estranho para nenhum deles, nem para Moisés, nem para Josué. Eu tive a oportunidade de estar em alguns países onde ainda se tem a cultura de qualquer lugar que você entra, que tem autoridade, você descalçar os pés. Você sabe que até o muçulmano na mesquita, para o Deus deles lá, não se entra calçado. Tem um lugar na mesquita onde você vai, você tem que deixar o sapato, depois você ir lá fazer as suas orações. O que é isso? Reconhecimento de autoridade. Quando o Senhor diz para Josué, e diz para Moisés, e está dizendo para nós: cuidado com esse sapato, com essa coisa imunda que está nos seus pés, que isso simboliza tudo que você encontrou no mundo. Na minha presença, não vai ficar. Suas andanças, na minha presença, não fica. Você quer que eu derrube essa muralha? Então se curva e me obedeça. Eu quero ter relacionamento. Eu quero participar dos teus sonhos.
Eu quero trazer à existência o desejo mais oculto da tua alma. Mas me obedeça. Me obedeça. O Josué entendia isso. Ele tirou rapidamente. E a Bíblia diz, mais do que tirar, ele se curva. E ele sabia, era a instrução que ele precisava. Fala. Ele está sozinho aqui. Onde estão os soldados? Talvez no acampamento, no arraial dos judeus? Onde estavam os líderes? Talvez ali que eles se preparando para uma batalha. Eles não sabiam ainda o que fazer. Mas quem ia lutar, aquela guerra não era de homem. O príncipe do Senhor já estava com a espada desembainhada. Querido, já estava acontecendo uma batalha na região celeste. Já estava acontecendo uma batalha, querido, entre os príncipes do Senhor e os príncipes das trevas. A espada já estava desembainhada. O acontecimento, o resultado da luta na região celeste ia acontecer na terra daqui a pouco. Pastor, o que você está falando? Estou falando que a tua batalha já foi vencida. Vai só se manifestar o fruto da batalha vencida. Qual foi? Jesus Cristo, o Senhor, venceu a morte, venceu as enfermidades, venceu a depressão, venceu, querido, toda a adversidade, venceu e venceu e venceu, e não há nada que Ele não tenha vencido. Você já venceu em Cristo Jesus. Ah, querido, os milagres vão te acompanhar, os milagres vão te encontrar. Ele já venceu. Tetelestai, está consumado. Ele já venceu. Josué sabia disso. Já está havendo luta. O que eu faço então? Obedece. O que eu tenho que fazer? Obedecer. Ouve a instrução. Eu penso que ele se curva e ele vai ouvir a instrução que vem do Senhor. Josué 6. Aleluia. É obediência, viu, querido? Olha o que ele diz. A instrução do anjo do Senhor foi: vós, pois, todos os homens. 6, no verso de número 3. Aqui é a instrução que foi dada. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. Diante de quê? Da presença do Senhor. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. A instrução é de guerra, guerra espiritual. Mas humana, nenhuma instrução de guerra humana. A instrução é doida, querido. Não é? Mas a palavra de Deus diz que eles obedeceram. Você não tem que entender. Diga para o teu irmão, querido, você não tem que entender a instrução. Tem coisa que Deus vai te pedir que você não vai entender, querido. Tem coisa que Deus vai falar com você, vai por ali, e você vai dizer, mas Deus, mas está muito mais fácil aqui. Não está mais fácil? Dá volta, de novo você com essa voltinha. Não, vai ter que resolver. Mas faz do meu jeito. Primeiro lugar, se tornou sano. Segundo, vai ter que me obedecer. Qual é a instrução? 7 dias dando volta. 7 dias. Durante 6 dias, uma volta. Separa tudo, os soldados vão na frente, a arca vai depois, as buzinas, os sacerdotes, ele separou tudo. Eu nunca tinha olhado dessa forma, querido, mas hoje lendo o texto, ou melhor, ontem e hoje lendo esse texto, Deus me disse, eles estavam consagrando Jericó. Eles estavam rodeando aquela cidade e tirando dela, querido, tudo que era impedimento. Eles estavam rodeando aquilo que seria sacrifício para Deus. Você já vai entender que isso é verdade.
6 dias rodeando uma vez. No 7º dia, 7 voltas. Na 7ª volta, aquilo que eles não falaram uma só palavra, porque a instrução era, durante 6 dias, vocês não falam uma só palavra, rodeia e espera. No 7º dia, na 7ª volta, Deus vai dizer, quando o sonido das buzinas tocarem, vocês deem um grito, mas um grito tão grande que vai sair de dentro, e as muralhas vão cair. E o que aconteceu? Querido, aconteceu conforme a instrução de Deus. Aquele que obedece, querido, é melhor do que sacrifício. A Bíblia diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou matar um rebanho inteiro para ti, Senhor. Se não obedecer, não significa nada. Eu vou vir na igreja todos os dias agora. Se não obedecer, querido, não significa nada. Eu vou ter ministério, eu tenho chamado. Ai, querido, se não obedecer, posição eclesiástica não significa nada. O que Deus quer é obediência. Faz do meu jeito. Odeia essa cidade. Crê em mim. Ai, querido, creia nele. Irmã querida, creia nele. Meu irmão, em nome de Jesus, eu te faço um apelo, movido pelo Senhor. Creia nele, famílias inteiras, creia nele, espera nele, faz o que ele está te mandando, faz o que ele está te orientando, em nome de Jesus, e essa muralha vai cair. Espera mais um pouco, em nome de Jesus, porque o 7º dia virá, e com ele a novidade do Senhor. Tem algo poderoso vindo. Ai, querido, senti até um estrondo aqui dentro. Tem algo poderoso vindo. Diga para o teu irmão, meu irmão, tem algo poderoso vindo. A instrução de Deus para a vida desse povo, querido, depois que ele veio, ele santificou aquele lugar, o lugar onde ele estava. Ele dá a instrução para o Josué vai passar a instrução para o povo. E quando a muralha caiu, querido, eles vão enfrentar agora mais uma dificuldade dentro deles, porque a lei dizia, as leis dos costumes que se havia na época, que os despojos eram de quem? De quem vencia a guerra. E a Bíblia diz que havia muito ouro em Jericó, havia muita prata, havia muito tesouro. Mas o Senhor havia dito, não toquem em nada. Essa cidade é anátema, ela é maldita. E até então, querido, eu pensava no meu coração, não é para tocar em nada. Porque vai que ter sido usado pelos deuses estranhos, vai que isso aqui tinha maldição. Mas se tivesse, por que o Senhor disse, todo ouro, toda prata, todos os vasos, levem para o meu tesouro. Toda prata, todo ouro, tudo aquilo que vocês encontrarem de vasos trabalhados, levem, e vocês vão colocar na minha casa depois. Esse será o meu tesouro. Pastor, será maldito? Por que o Senhor está pedindo para ele? Ele não precisa de ouro, não precisa de prata. Mas ele queria a primícia. Ele queria a primeira vitória de muitas que iriam acontecer. E por que ele pediu? Porque ele queria santificar todo o resto. Porque o que entrega a primícia, santifica todo o resto. Dá essa porção. Porque vocês vão ver, debaixo da obediência, o que eu vou dar para vocês. E os israelitas, os soldados, vão entrar, vão vencer, e eles vão começar a juntar os despojos. E eu penso, querido, que talvez no coração de muitos vão olhar e vão dizer, mas quanto ouro, hein? Alguns chegam até a dizer, mas será que não pode pegar mesmo? Será que não pode trazer, nem que for um pouco? Querido, você sabe que diante de Deus é sim e é não. Amém? 1% da água, esgoto, né? Como eu sempre uso, às vezes o exemplo na escada da fé, que dentro de uma água, querido, que deve ser 100% potável, se tiver escrito aqui 1% de esgoto, já é uma água contaminada.
Eu penso que ninguém compraria uma água que tivesse no rótulo escrito 99% potável, 1% esgoto. Você compraria? 1% contamina todo o resto. O que tinha a ver, pastor, o não pegar nada do que estava ali? Santidade ao Senhor, obediência ao Senhor. E é isso que Deus está requerendo de nós, da sua igreja. Não toque em nada imundo, não traga nada imundo para a sua vida, não participe de nada que possa contaminar não somente teu corpo, mas o corpo da tua família, o corpo de uma igreja inteira. Estou terminando. Os despojos eram do Senhor, a primícia era do Senhor. Jericó era a primeira cidade a ser vencida. A vitória era do nosso Deus. Por isso ele diz: traz o tesouro, traz os despojos para mim. Parece que tudo vai bem. Jericó é vencida, você conhece a história. Josué, eu penso que está ali louvando, adorando a Deus, agradecendo. Os príncipes, os soldados estão descansando. E agora vai ter uma nova batalha. À frente está a pequena cidade de Ai. Eu disse que o nome é sugestivo porque vai doer no coração de Josué. O nome da cidade é Ai. Ele envia espias para lá para ver como era a cidade, para vencer também, porque também estava no caminho do povo de Deus. Os espias voltam e dizem para Josué: descansa o exército, não precisa mandar muita gente, manda aí uns 2, 3 mil homens, e já é o suficiente para vencer. Descansa o exército. 3 mil homens se levantam e vão lutar contra Ai. E esses homens, queridos, eles voltam correndo envergonhados, porque aquilo que seria um adversário muito fácil de ser vencido, envergonham o povo de Deus. O povo volta, o soldado volta, dizendo: nós quase fomos vencidos, nós tivemos que correr, alguns homens, quase 40 homens morreram, foi muito diferente do que os espias disseram. Então a Bíblia diz que Josué rasga as vestes, ele se curva de novo ao chão, e ele, que era um homem muito sério com Deus, diz: Senhor, me perdoa, o que está acontecendo? E foi quando o Senhor disse a ele: não há mais santidade no meio do povo. Levantai pela manhã, santificai ao Senhor, o vosso Deus, e Ele tornará a fazer maravilhas no meio de vós. Eu penso que ele nem dormiu, de verdade, nem dormiu, porque de madrugada ele vai curvar-se de novo diante do Senhor, e ele vai lançar sorte entre todos os príncipes que haviam, representando cada família, cada tribo que havia. E ele vai lançando sorte, e vai caindo sobre aquela tribo, sobre aquela família e sobre aquela pessoa. E Deus revela que era Acã. E Josué manda chamar Acã. E Acã vem diante dele. E Josué diz: você sabe o Deus que nós servimos? Ele é sério. Ele é um Deus santo. E Ele exige de mim, de você e de todo o povo obediência. E se nós não obedecermos, e se nós não santificarmos, ainda que seja uma pessoa, Ele não fará maravilhas no nosso meio. Ele não trará vitória às nossas famílias. Você, Acã, está comprometendo todas as famílias. Há alguma coisa escondida? E Acã vai dizer: eu não resisti. Quando os despojos estavam diante de mim, lembra do ouro? Lembra da prata? Ele vai dizer: eu vi uma capa lá, uma capa que é o meu número, uma boa capa babilônica. Se fosse hoje, ele ia dizer: olha, uma capa de grife. Eu não resisti, eu peguei para mim, peguei ouro e peguei prata. Onde está Acã? Está lá debaixo da minha tenda, eu enterrei. Você sabe que tem um homem louco, querido, que diz que aquilo que vai ser desenterrado vai trazer alegria. Mas aquilo, querido, que nós enterramos, que você pensa que vai trazer alegria, tudo que está enterrado vai trazer morte. Não tem como você trazer vida, o que não pode ser manifesto. O Josué perguntou: onde está? Está lá na tenda, está lá, eu enterrei. Eu ia usar num outro momento. Olha que loucura. Sem usar quanto essa capa? Aliás, essa coisa que está escondida, que você pensa que ninguém sabe, você vai usar quando isso? Isso vai trazer morte, meu irmão.
Esse ouro que está sendo adquirido de uma forma ilícita vai trazer morte. Não toque naquilo que Deus está dizendo, não toque, não traz. E eles mandam alguns soldados ir lá na tenda, na casa de Acã, desenterra, cava onde ele falou, e estava lá, a capa, a prata, o ouro, e eles trazem. A Bíblia diz, querido, estou terminando, que eles levam a família de Acã, o Acã, seus filhos, sua esposa, seu gado, tudo que ele tinha, e levam no Monte Acor, e lá eles são apedrejados até a morte. E aquilo que era, porque o inimigo disse, né, eu vou desenterrar aquilo que você escondeu e vou trazer vida. Deus vai, querido, enterra aqueles que pensaram que ia usufruir daquilo que escondeu, e ali se formou um grande montão de pedra, para que todos pudessem lembrar o que Deus faz com aquele que não anda em santidade. E a vitória? A vitória voltou. Se Deus muda, se Deus não muda, está lá em Malaquias, nosso Deus não muda. O que Ele está falando para nós? Que a vitória de muitos tem a ver com a santidade de um. Amém, querido? A vitória de muitos tem a ver com a santidade de um. E a santidade de muitos tem a ver com o sonho realizado de um. É por isso que eu sou bênção na sua vida. Ai, diz amém. E é por isso que você é bênção na minha vida. Eu quero ser um instrumento de vitória na tua vida, querido. Eu quero te mostrar o caminho, mas eu quero andar nesse caminho. Não dá, querido, para sermos mais aqueles que falam do amor de Deus, não praticam. Eu disse pela manhã, querido, um diácono, alguém que tem uma posição hierárquica dentro do ministério, vir aqui na frente levantar o cesto, nós levantarmos as mãos e dizer, Deus abençoa, dízimo e oferta, e ele mesmo, a liderança mesmo, não ser dizimista e ofertante. Não cabe. Esse texto levantado, se você não é o dizimista, se você não é ofertante, compromete a oferta da igreja inteira. Você entende? Eu estou dando um exemplo. Não dá para falar com você aqui, querido, de honestidade, de santidade, de buscar fazer a coisa certa, se lá fora o teu pastor fazer tudo errado. Não dá para falar de lealdade com você, se eu sou desleal, querido, com as pessoas que me amam. A verdade, querido, de um vai se manifestar na igreja toda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que eu estou te dizendo, querido, essa igreja vai se tornar insuportável para o imundo. Eu estou orando para isso, querido. Um lugar de ambiente de santidade. Eu não estou falando de homens e mulheres perfeitos. Não é isso, meu querido. Eu não estou falando de um pastor perfeito. Também não é isso. Mas eu estou falando que aquilo que eu falar com Deus, faça. Aquilo que você se curvar diante dele, em nome de Jesus. Não procure dar volta, porque Jericó vai cair. Ai, vai cair. E tudo que se colocar diante de você vai cair. Se você for obediente, se você buscar santidade, em nome de Jesus. Aleluia. Ai, querido, aplauda de verdade. Querido, que você encontra de igreja sendo aberta? Buscando o quê? Ai, buscando um monte de coisa, viu, querido? Buscando salário para quem está desempregado. Buscando reconhecimento na cidade. Querido, tem muita igreja dizendo que Jesus está buscando glória humana. Eu estou buscando presença. Você também? Querido, pensa numa igreja poderosa na terra que tenha presença. Se tiver presença, tem tudo. Tem cura, tem restauração, tem salvação, tem prosperidade, tem sonho realizado, tem mudança de vida. Se tiver a presença, tem tudo. E quando é que tem a presença? Quando a sandália é tirada dos pés. Aí você começou lá no começo, estou voltando de novo lá.
Porque é um ciclo, né, querido? A presença se manifesta, eu reconheço, me curvo, eu obedeço, o milagre acontece. Voltamos de novo para a presença. Estou agradecendo, estou louvando, estou bendizendo. Tiro a sandália de novo. Enfrenta a luta que tem que ser enfrentada. Vence, dá glória a Deus. Volta para a presença. Senhor, Tu é tudo. E assim é o nosso ciclo. De vitória em vitória. De conquista em conquista. Amém, querido? Onde começa? Obediência. E a obediência traz santidade. Por que Jericó caiu? Porque ouviram as instruções. Porque foram obedientes à voz do Senhor. Não houve questionamento. Ai, mas vou ficar dando volta. Não, querido, não houve. Eles sabiam que Josué tinha estado com Deus. Estado na presença. E quando eles voltavam, tanto Moisés, pode ler depois, o povo ficava com expectativa. O que Deus falou? O que Ele falou? Ele falou, ele ia fazer assim, assim, assim. E quando não tinha instrução, teve um momento que o Moisés demorou um pouco mais lá, né, escrevendo os mandamentos. E o povo estava desassossegado. Mas cadê o homem? Cadê o líder? Cadê ele que não volta? E ele estava lá, né? Eles sabiam que a fumaça do monte significava a presença de Deus. Eles de longe olhavam, ele está lá com Deus, então espera. Mas eles não aguentaram, eles estavam ansiosos por dentro. Ele falou, mas esse homem que não volta. Então eles foram até o Arão e falou para o Arão, Arão, nós precisamos de alguém para nos liderar em Deus. O Moisés não volta. Aí o Arão, que estava acostumado lá com os deuses do Egito, falou assim, então vamos criar um Deus aqui enquanto ele não volta. Ai, querido, o homem sem instrução, ele é terrível. Junta o ouro, junta a prata, junta os colares, traz tudo que é ouro. E aí ele trouxe para fora o Deus que estava dentro dele. Era o quê? Um bezerro. O Deus que estava dentro do Arão era um bezerro. Bezerro era a figura do Egito. Vê para você ver na história. Se não tem um monte de Deus no Egito que é o formato de um boi, de um bezerro, de um minotauro. Figura do Egito. O que sai para fora desse homem que quer adorar a Deus, mas está sem Deus? Bezerro. É o que sai. O que sai dentro dele para ele mostrar que ele está feliz sem Deus? Ai, querido, sai um monte de coisa. Tradição, idolatria, amizade com o mundo, tudo que passa. Mas presença não sai. Porque presença fica. Presença não sai. Presença você, o seu eu tem que sair. Presença fica. Diga presença. Fica. Amém, querido? Aí como é que eu tiro? Não tira, a presença fica. Quem é que tem que sair? O seu eu. Você sabe que quando você fala assim, o mais valente, ele só fica até o valente, ou melhor dizendo, o valente só fica até o mais valente chegar. Não é assim? Aí você fala, o valente é o diabo, o cão, Satanás, sei lá do que você chama. Mas você sabe que às vezes o valente é o eu? O diabo está até falando, não tem nada a ver com isso. E você fala, é o inimigo, pastor, é o inimigo. Não, não tem nada a ver. Às vezes o mais valente aí, o demônio já saiu, a macumba já não tem mais efeito, está tudo certo, mas o seu eu está resistindo. E é por isso que Deus não é. Às vezes o valente é o eu, e ele também tem que sair. Amém, querido? Igreja, estou terminando dizendo, está disposto a obedecer? Amém, querido? Está disposto a santificar? Está disposto a buscar algo mais profundo na presença do Senhor? Em nome de Jesus, pede para Ele ser sua rocha, seu escudo. Vai falando com Ele aí agora. Confia nele, confia nele, confia nele. Aleluia.